Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube e clique em se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 66 O Massacre de Oberg 1. Clique. Fechando a porta atrás dele, Ren ficou na frente da porta. A sala estava escura e, além de sua respiração, nenhum outro som podia ser ouvido. Parado em frente à porta, Ren olhou para o corredor estreito que levava à sala do pequeno apartamento. Clique. Acendendo as luzes enquanto observava a sala de estar, Ren lentamente tirou os sapatos. Embora ele não pudesse ver toda a sala devido ao corredor estreitando sua linha de visão, Ren sabia que escondidos dentro da sala estavam assassinos esperando que ele entrasse. Olhando para a esquerda e para a direita, Ren convocou sua espada e canalizou sua mana para a ponta de sua espada. Estou tão cheio. Mal consigo me mexer, acho que vou para a cama rapidamente. Conversando um pouco na entrada da sala, um anel translúcido se formou lentamente na frente dele. Vou. Assim que o anel se formou completamente, Ren o empurrou para a frente. Lentamente, o anel se moveu em direção à sala de estar. Shua. Shua. Assim que o ringue atravessou o corredor e entrou na sala, duas silhuetas vestidas de preto apareceram do nada e atacaram o ringue. Rachadura. Quebrando-se em 1 milhão de partículas, o anel se espalhou no ar. Olhando para as partículas espalhadas no ar por uma fração de segundo e percebendo algo errado, as duas silhuetas imediatamente se viraram para a entrada da sala. Tep, tep, tep. Aparecendo do outro lado da sala, a figura indiferente de Ren saiu. Olhando expressivamente para os dois indivíduos vestidos de preto, Ren assumiu uma posição enquanto um brilho branco emanava de seu corpo. Acenando para as duas silhuetas, Ren colocou a mão no punho de sua espada. Clique. O segundo movimento do estilo Keiki, corte horizontal. Voam. Como se um raio tivesse caído, uma luz brilhante iluminou a sala e uma faixa branca horizontal de luz apareceu nos pescoços das duas silhuetas. Antes que as silhuetas pudessem entender o que estava acontecendo, eles sentiram seu mundo virar de cabeça para baixo enquanto lentamente viam seus corpos sem cabeça de pé diante deles. Baque. Baque. Clique. Tirando a mão da espada, Ren andou apaticamente em direção ao seu quarto, ignorando as duas cabeças rolando no chão. Ao longo do caminho, seu ombro se contraiu algumas vezes, mas ele ignorou. Embora seu ferimento ainda não estivesse totalmente curado, com os efeitos da indiferença do monarca, ele podia ignorar a dor que percorria seu ombro. Dirigindo-se para a mesa de cabeceira ao lado da cama, Ren abriu a gaveta e tirou um livro de couro vermelho. Desativando a indiferença do monarca para economizar mana, Ren sentiu suas emoções voltarem para ele. KHHHH. Conforme suas emoções voltavam, o rosto de Ren mudava repetidamente enquanto ele sentia seu ombro se contrair incontrolavelmente. Tomando 1 minuto para suprimir a dor, Ren abriu o livro vermelho e leu seu conteúdo. Clank. 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 Cercado por 3 indivíduos vestidos de preto, Kevin moveu-se rapidamente por seu apartamento, atacando-os com sua espada sempre que via uma abertura. Clank. KKKK. Aparando a espada de Kevin, um dos indivíduos vestidos de preto sinalizou para as outras 2 pessoas atacarem ao mesmo tempo. Percebendo o sinal deles, Kevin torceu o corpo com força e se defendeu contra 2 ataques vindos de seu lado esquerdo e direito. Clank. Clank. KKKK. Mal bloqueando os ataques, Kevin deu alguns passos para trás enquanto gotas de suor pingavam de sua testa. Olhando para os 3 indivíduos vestidos de preto à sua frente, Kevin não pôde deixar de praguejar. Droga! Quem quer que fosse o trio, eles sabiam sobre seu padrão de ataque e a arte da espada que ele usava. Pela maneira como ele atacava e seus hábitos, eles conheciam todos eles. Parecia que quem quer que fossem, eles haviam feito suas pesquisas sobre ele e vieram preparados. Franzindo a testa, Kevin continuou a pressionar o trio, mas não adiantou, pois sempre que ele atacava, seus desmaios seriam facilmente lidos por eles.
bloqueando tudo o que ele jogava neles. Além disso, o que tornava as coisas piores para Kevin era que, sempre que eles contra-atacavam, eles conseguiam direcionar seus ataques de forma precisa e limpa para onde ele era mais vulnerável, quase como se soubessem onde ele iria atacar. Quanto mais Kevin lutava, mais ele percebia como eles se adaptavam ao seu estilo de luta. Era quase como se tivessem sido treinados precisamente para combatê-lo. Foi ao ponto que eles estavam se coordenando perfeitamente um com o outro, defendendo exatamente onde sua verdadeira intenção de espada aparecia e atacando exatamente quando ele estava mais vulnerável. Dando alguns passos para trás e olhando para o trio, Kevin soltou um longo suspiro. Embora estivesse em apuros, ele permaneceu calmo. Normalmente, considerando o quão difícil era a situação, Kevin já teria usado Overdrive até agora. No entanto, isso foi apenas se fosse cerca de uma semana atrás. Agora as coisas eram diferentes. Voam. Liberando sua pressão classificada, os ataques de Kevin tornaram-se mais nítidos e fortes, enquanto os ataques do trio começaram a se tornar mais lentos e previsíveis. Esquivando-se de um dos ataques vindos da direita, Kevin deu um pulo no ar e pisou na espada que vinha em direção ao seu lado esquerdo, lançando seu corpo no ar. Girando o corpo no ar, Kevin canalizou psions de vento na planta dos pés e pisou no ar. Redirecionando seu corpo para o outro lado de um dos indivíduos vestidos de preto, Kevin cortou sua espada em direção à cabeça. Pego de surpresa, o indivíduo vestido de preto tentou se defender, mas foi em vão, pois a figura de Kevin desapareceu e reapareceu logo atrás dele, perfurando-o direto no coração. Jato. 1. Removendo a espada das costas do indivíduo vestido de preto, Kevin olhou para os outros dois indivíduos restantes na sala. Contraindo as panturrilhas, o corpo de Kevin disparou na direção deles. Apunhalando o indivíduo vestido de preto à esquerda, um brilho vermelho lentamente começou a emanar do corpo de Kevin. Vendo a espada de Kevin vindo em sua direção, o indivíduo vestido de preto à esquerda assumiu uma postura defensiva enquanto o outro indivíduo vestido de preto cortou na direção de Kevin. Assim que o indivíduo vestido de preto à esquerda estava prestes a bloquear o ataque de Kevin, Kevin torceu o pé com força e redirecionou seu ataque para o cara à direita, pegando os dois desprevenidos. Crii! Atingindo o indivíduo vestido de preto na espada da direita, Kevin jogou a espada para outra mão e a esfaqueou na direção do cara da esquerda enquanto simultaneamente usava o punho para socar o cara da direita no estômago. Baam! Curvando seu corpo devido ao forte soco de Kevin, o indivíduo vestido de preto à direita largou a espada e segurou o estômago com dor. Redirecionando sua atenção para o indivíduo vestido de preto restante, Kevin apunhalou sua espada em sua direção. Clank! Aparando a espada de Kevin, Kevin empurrou sua espada novamente em direção à sua cabeça. Esperando que a espada fosse redirecionada para seu coração, o indivíduo vestido de preto não percebeu o leve brilho nos olhos de Kevin enquanto sua espada continuava avançando em direção à sua cabeça, perfurando-o diretamente em seu cérebro. Jato. 2. Clank! Virando-se, Kevin desviou facilmente o ataque vindo do outro cara e o chutou no estômago. Recuando para evitar o pé de Kevin, Kevin reapareceu no flanco esquerdo do indivíduo vestido de preto restante e perfurou-o no fígado. Jato. 3. Baque! Removendo sua espada do corpo do último indivíduo vestido de preto, Kevin franziu a testa e imediatamente se dirigiu para a saída de seu quarto. Embora quisesse verificar os corpos das pessoas que o agrediram, ele ouviu uma comoção do lado de fora de seu apartamento. Apesar de não ter certeza do que estava acontecendo, ele sabia que algo sério estava acontecendo fora de seu quarto. Clique. O que está acontecendo? Abrindo a porta e saindo de seu quarto, Kevin não podia acreditar na visão que estava à sua frente. Gritos de gelar o sangue ressoaram por todo o primeiro andar, enquanto os cadáveres de estudantes e indivíduos vestidos de preto podiam ser vistos espalhados por toda parte. Clank! Clank! Clank!
O som de metal se chocando reverberou pelos corredores do primeiro andar enquanto estudantes podiam ser vistos lutando por suas vidas em todos os lugares. Vários indivíduos vestidos de preto apareceram em todos os lugares, atacando os alunos de todos os lados enquanto o caos absoluto envolvia todo o primeiro andar. Kevin. Tirando Kevin de seu torpor foi a voz perturbada de Emma enquanto ela lutava contra vários indivíduos vestidos de preto com suas espadas curtas. Sua figura perfeita dançava ao redor deles enquanto suas espadas se chocavam constantemente contra seus ataques. No entanto, apesar de conseguir se defender contra os indivíduos vestidos de preto, Emma estava prestes a perder devido à sua vantagem numérica. Isso foi demonstrado por como seus movimentos estavam se tornando mais lentos a cada segundo. Jato. Correndo rapidamente na direção de Emma, Kevin atacou o indivíduo vestido de preto mais próximo, matando-o instantaneamente quando sua espada desapareceu e reapareceu em seu pescoço. Jato. 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 Como um Shura do inferno, Kevin hackeou e esfaqueou todos em seu caminho. Ao longo do caminho, ele ajudaria alguns alunos que estavam prestes a serem mortos pelos indivíduos vestidos de preto. Jato. Ufi, e você está bem? Depois de matar vários indivíduos vestidos de preto, Kevin apareceu diante de Emma enquanto ele ofegava fortemente por ar. Ufi, e sim, obrigado. Da mesma forma ofegante e balançando a cabeça, os olhos de Emma dispararam por todo o lugar enquanto ela olhava para todas as batalhas acontecendo ao seu redor. O que está acontecendo? Onde estão os professores? Não sei. Balançando a cabeça, Kevin parecia tão confuso quanto Emma. Logicamente falando com tudo o que estava acontecendo ao seu redor, os professores já teriam descido para ajudá-los, pois eles não ficariam parados vendo seus alunos morrerem. Deve-se notar que muitos dos alunos aqui eram filhos e filhas de figuras muito influentes. Suas mortes colocariam um fardo pesado na fechadura, portanto, não havia como eles não estarem aqui agora defendendo-os. No entanto, com tudo acontecendo ao seu redor, eles ainda não estavam aqui. Isso só significava uma coisa. Pensando nisso, Kevin cerrou os punhos e olhou para Emma, que parecia ter pensado o mesmo que ele. Eles estavam por conta própria. Voz. 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 Tirando Emma e Kevin de seus pensamentos, 3 raios de luz apareceram diante deles quando 3 indivíduos vestidos de preto, não muito longe de onde estavam, caíram no chão. Virando rapidamente a cabeça e olhando na direção de onde as flechas vieram, Emma exclamou: Amanda! Assim que Emma estava prestes a ir na direção de Amanda, o som do ar sendo cortado aumentou em frequência enquanto mais flechas disparavam continuamente na direção de Amanda. Voz. 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 À medida que as flechas disparavam repetidamente da aljava de Amanda, elas lembravam a Kevin e Emma um enxame de gafanhotos que devastava ecossistemas. Jato. 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 A cada flecha que saía do arco de Amanda, um indivíduo vestido de preto caía no chão. Alguns dos indivíduos vestidos de preto conseguiram desviar das flechas de Amanda, enquanto outros não. No final, assim que Amanda ficou sem flechas, o salão ficou em silêncio, já que a maioria dos indivíduos vestidos de preto estavam mortos ou gravemente feridos. Correndo em direção a Amanda, Emma disse: Ei Amanda, você viu Jim e Melissa? Abaixando o arco, Amanda caminhou na direção de Emma e acenou com a cabeça. Eu conheci Melissa do outro lado do primeiro andar, ela está atualmente com Anne Fei. E quanto ao Jim? Uma nova aljava cheia de flechas apareceu na mão de Amanda enquanto ela balançava a cabeça. Eu vi Troy e Arnold juntos, mas Jim não estava com eles, então não sei. Franzindo a testa, Kevin pensou por um momento antes de dizer: Considerando como os assassinos que me atacaram sabiam como eu lutei, há uma chance de que ele ainda esteja lutando contra eles. Lembrando o quão difícil foi sua luta com os indivíduos vestidos de preto, Kevin olhou para Emma e Amanda e disse: Vamos ajudá-lo. Sim.
Acenando com a cabeça, Emma olhou na direção de Amanda e disse: Você vem? Sim. Acenando com a cabeça, Amanda seguiu Kevin e Emma até o quarto de Jim, que ficava a apenas alguns quarteirões de onde eles estavam. Ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo primeiro andar, Kevin ao lado de Emma varreu todos os indivíduos vestidos de preto que encontraram no caminho. Atrás deles, Amanda atirava flechas continuamente para apoiá-los sempre que a chance exigia. Com a ajuda dela, Emma e Kevin não precisavam se preocupar em ficar atentos a ataques furtivos, tornando suas vidas muito mais fáceis. Depois de alguns minutos, Kevin e o resto conseguiram chegar em frente a uma porta com o número 575 gravado na lateral. É este o lugar? Acenando com a cabeça e olhando para o número do quarto, Emma confirmou. Sim, esse é o número do quarto dele. Clique. Abrindo a porta, Kevin entrou na sala e procurou por Jim. No entanto, assim que ele entrou na sala, tudo o que sentiu foi o forte cheiro de ferro. Franzindo a testa, Kevin entrou na sala e entrou na sala. E lá ele viu. No meio da sala estava o corpo sem vida de Jim deitado no chão ao lado de 4 indivíduos encapuzados pretos cujos membros foram todos despedaçados em 1 milhão de pedaços. Arregalando os olhos em descrença, Kevin parou no meio do caminho. Ei, por que você te... Aparecendo atrás de Kevin, Emma entrou na sala de estar e, quando estava prestes a falar, parou no meio da frase e engasgou em estado de choque. Seguindo Emma, Amanda entrou na sala e, da mesma forma que Emma, ela engasgou em estado de choque. Jim. Saindo de seu estupor, correndo em direção a Jim, Kevin colocou o dedo em seu pescoço e verificou seu pulso. Não tem como o Jim estar morto. Não tem como. Olhando para Kevin verificando apressadamente o pulso de Jim, Emma não pôde deixar de repetir suas palavras enquanto ela permanecia enraizada em seu lugar em descrença. Depois de alguns segundos, Kevin olhou para Emma e Amanda. Ele tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Parecia que um caroço enorme estava preso em sua garganta, impedindo qualquer som de sair de sua boca. Sua boca abriu e fechou várias vezes, como um peixe ofegando por ar. No final, depois de alguns segundos tentando, nenhuma palavra saiu de sua boca. No entanto, e apesar da incapacidade de Kevin de falar, todos na sala entenderam o que ele estava tentando transmitir. Jim estava morto. Capítulo 67 O Massacre de Auberg 2. Bang. O que? Quebrando a mesinha de cabeceira com o punho, examinei rapidamente o conteúdo do livro. Folheando as páginas do livro, rapidamente procurei por qualquer coisa que pudesse me dar uma pista sobre o que havia acontecido com Jim, e mais não adiantou, pois o livro parou logo após a morte de Jim. O que estava acontecendo? Jim, um dos principais protagonistas, morreu? Impossível. Tirando apressadamente uma caneta, tentei de tudo para mudar o resultado do que estava escrito no livro, mas foi tudo em vão, pois a cada 5 segundos as alterações que eu fazia desapareciam. Caramba! Cerrando a mandíbula e os punhos com força, fechei o livro e soltei um longo suspiro. Eu precisava ficar calmo. Eu não podia entrar em pânico. A morte de Jim seria devastadora para o enredo. Ele foi fundamental para ajudar Kevin a crescer como pessoa e como herói. A morte dele teria um grande efeito na trama e eu não podia deixá-lo morrer. Fechando meus olhos, eu me decidi e me dirigi para a saída do meu quarto. O que quer que tenha causado a morte de Jim, eu tinha que impedir a todo custo. Se eu permiti que Jim morresse, qual era o sentido de deixar todo esse massacre acontecer? Eu não fiz vista grossa para isso para que a trama pudesse continuar? Qual era o sentido de eu não interferir se as coisas não saíam como o enredo ditava? Gole. Gole. Tomando algumas poções para recuperar minha resistência e mana, coloquei o livro dentro do meu blazer e saí da sala. Não tive muito tempo. Considerando os efeitos do livro, eu tinha menos de 10 minutos para alterar o futuro em que Jim estava destinado a morrer.
Realisticamente, eu tinha 5 minutos, já que 10 minutos foi o tempo que Kevin e os outros encontraram o cadáver de Jim. Reativando a indiferença de Monarch, abri a porta e fui em direção ao quarto de Jim. Eu tinha um objetivo, e apenas um objetivo. Evitando a morte de Jim. Cercado por vários indivíduos vestidos de preto, a figura de Jim habilmente se movia ao redor deles. Era quase como se ele fosse um fantasma, e sua figura se fundia com as sombras e reaparecia atrás de qualquer um dos indivíduos vestidos de preto, pegando-os de surpresa. Svi. Aparecendo atrás de um dos indivíduos vestidos de preto, Jim apontou sua adaga para a parte de trás de sua cabeça. Enquanto ele balançava, a imagem da adaga borrou enquanto ela percorria o ar na velocidade de um raio. Foi tão rápido que a imagem residual da adaga permaneceu no ar por uma fração de segundo. Clank. Clank. KKHHH, droga. Como se previssem o ataque de Jim, virando-se rapidamente e aparando o ataque surpresa de Jim, dois indivíduos vestidos de preto apareceram ao lado de Jim e o atacaram tanto pelo flanco direito quanto pelo esquerdo. Abaixando-se e desviando dos dois ataques, Jim avançou e deslizou entre os dois indivíduos vestidos de preto. Golpear. Fenda. Enquanto ele deslizava, dois cortes profundos apareceram nas panturrilhas dos dois indivíduos vestidos de preto, enquanto Jim fazia questão de cortar suas pernas para impedir seus movimentos. Tropeçando alguns passos devido aos cortes nas pernas, o outro indivíduo vestido de preto, que Jim tentou emboscar, apunhalou sua espada para baixo. Rolar. Rolando para o lado para evitar a espada, Jim enrijeceu seu núcleo e com a ajuda de suas costas saltou no ar. Clank! Clank! Enquanto estava no ar, Jim torceu seu corpo com força e girou como uma roda enquanto aparava todos os ataques que vinham de todos os lados. Baque! Ufi, ufi, ufi. Aterrissando no chão, Jim ofegou pesadamente enquanto enxugava o suor que começou a se acumular em sua testa. Olhando para os 5 indivíduos diante dele, o rosto de Jim tornou-se sombrio. Apesar de ser mais forte que eles, de alguma forma parecia que ele estava lutando contra uma fera insaciável. Não importa o quanto Jim tentasse, os indivíduos vestidos de preto com quem ele estava lutando responderiam rapidamente a seus ataques e os contra-atacariam com uma combinação ainda mais temível. Foi ao ponto que sua respiração começou a ficar cada vez mais pesada a cada segundo. Do jeito que ele via as coisas, o máximo que ele poderia durar seriam mais 5 minutos. Mais do que isso, ele estaria exausto demais para se mexer. Gole. Franzindo a testa, Jim pegou algumas poções de sua dimensão de armazenamento e rapidamente as engoliu. Embora ele pudesse reabastecer sua resistência e mana com poções, porque ele não esperava que tal situação surgisse, ele só tinha algumas poções de recuperação de resistência e mana com ele. Portanto, apesar do fato de ele ter poções, elas só poderiam ajudá-lo a lutar um pouco mais. Eles realmente não eram uma solução para sua situação atual. Clank! Clank! Aparando os ataques vindos dos indivíduos vestidos de preto, a mente de Jim disparou enquanto procurava uma solução. Olhando para seu quarto que agora estava uma bagunça, Jim procurou freneticamente por qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a escapar. Olhando em volta e não vendo nada, Jim cerrou os dentes e olhou para sua seção de habilidades em sua janela de status. Estado. Nome: Jim Orton. Classificação: Vi. Força, Vi. Agilidade, Vi+. Resistência, Vi. Inteligência, Vi. Capacidade de mana, Vi. Sorte, Vi. Charme, D+. Profissão. Assassino LVL.3. Manual marcial. 4 estrelas ceifador de sombras, maior domínio de maestria. A arte da adaga se concentrou principalmente em ataques ultra-rápidos que cortam o ar em velocidades surpreendentes. Quanto maior o domínio, mais rápido cada golpe se torna, tornando cada ataque mais difícil de se defender. 4 estrelas Void Link, reino menor da maestria.
Arte de movimento que permite ao usuário mover-se momentaneamente entre as sombras. Quanto maior o domínio, mais tempo o usuário pode viajar entre as sombras. A velocidade do usuário dentro da sombra é triplicada e, ao sair da sombra, a velocidade do usuário aumenta consideravelmente por alguns segundos. Habilidades e conglomeração de mana. Uma habilidade que permite ao usuário reunir toda a sua mana em um único ponto e deixá-la explodir em um ataque rápido que multiplica o poder de ataque do ataque por um fator de 10. Olho claro. Uma habilidade que estimula os neuronídeos localizados nos olhos, permitindo ao usuário aprimorar sua visão. Desde ser capaz de ver mais longe, até ser capaz de ver à noite e ser capaz de desacelerar o mundo ao seu redor. O olho claro permite que o usuário melhore as funções oculares. Caramba! Se ao menos ele tivesse mais habilidades. Apesar de ter acesso a muitas habilidades graças à sua família, ele só pôde escolher 2. Mais do que isso, os mais velhos da família começariam a reclamar, pois as habilidades eram limitadas e a demanda era alta. A razão pela qual ele escolheu essas 2 habilidades foi porque elas se adequavam melhor à sua profissão, assassino. E precisamente porque sua profissão era assassino que ele estava atualmente em apuros. Sua profissão se especializou em matar furtivamente seus inimigos por trás, não lutando contra eles de frente. Isso não era algo em que ele se especializou. Atualmente, ele estava usando Light Eye, e apesar do fato de que tudo ao seu redor estava mais lento, ele mal conseguia se segurar. Isso acontecia especialmente porque seu consumo de mana estava em alta. Se não fosse pelas poucas poções que ele tinha, ele já teria perdido há muito tempo. Olhando para a conglomeração de mana, Jin hesitou. Essa habilidade, embora devastadora, o forçaria a consumir toda a sua mana restante. O que significa que, se ele não os matasse, estava perdido. O que piorou as coisas para Jin foi que ele não tinha mais nenhuma poção de recuperação de mana com ele, o que significa que essa opção era apenas para quando ele estava à beira da morte. Clank. Sua voz. Aparando um dos ataques dos indivíduos vestidos de preto, Jin se abaixou e evitou outro ataque vindo de trás dele. Pulando para trás, Jin continuou se esquivando e se defendendo contra os indivíduos vestidos de preto. KHHH. Quanto mais ele lutava, mais cansado Jin ficava. Olhando para a entrada de seu apartamento, Jin se moveu lentamente naquela direção. Ele precisava escapar. Ele não poderia derrotá-los. Ele tinha que sobreviver. Ele era o futuro da família Orton. Ele não podia morrer. Não quando muitas pessoas tinham expectativas sobre ele. Caminhando em direção à porta, Jin continuou a lutar contra os ataques contínuos dos indivíduos vestidos de preto. Ele tinha que viver. Ele queria ali. No meio do caminho em direção à saída da sala, Jin fez uma pausa. Ele não estava apenas fugindo? Ele, Jin Orton, que havia sido treinado desde jovem com as melhores instalações e poções, estava realmente pensando em fugir? Será que o talento dele chegou a tanto? Pensando em Kevin e Amanda, a força do aperto de Jin em sua adaga aumentou. Desde que chegou ao bloqueio, Jin só enfrentou contratempos após contratempos. Ele perdeu o primeiro lugar para Melissa e Kevin, o que foi um grande golpe para seu orgulho. Embora ele estivesse zangado com isso, esse revés alimentou seu desejo de crescer e se tornar mais forte para reivindicar o primeiro lugar. Ele desejava, não, ele ansiava por estar no topo. Então, quando ele sentiu que estava se aproximando de seu objetivo, a notícia de Amanda matando um vilão ranqueado se espalhou pela academia. Uma tarefa aparentemente impossível, que não importa quantos preparativos Jin fizesse, ele não poderia realizar, aconteceu. Esse revés o machucou ainda mais, pois agora havia outra pessoa que estava acima dele. Além disso, era de alguém com quem ele era comparado desde jovem. Amanda Stern, filha de sua guilda rival Demon Hunter. A partir desse ponto, Jin sentiu como se o mundo estivesse rindo dele. Ele não deveria ser o prodígio único da família Orton?
Como ele pode perder para um órfão e duas garotas? Foi tudo apenas propaganda? Ah! Gritando a plenos pulmões, os olhos vermelhos de Jim olharam diretamente para os indivíduos vestidos de preto diante dele. Não há como eu ser mais fraco para gente como Amanda e Kevin. Avançando, os ataques de Jim tornaram-se mais intensos e brutais. Ele descartou todas as formas de defesa e apenas balançou suas adagas descontroladamente. Ele balançou e balançou e balançou suas adagas, quase como se tivesse enlouquecido. Clank! 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 Não importa quantos cortes aparecessem em seu corpo, Jim ignorou a dor e continuou atacando. Eu sou melhor que eles. Voltando sua atenção para um dos indivíduos vestidos de preto, Jim jogou uma de suas adagas em sua direção. Sua voz. Quando Jim jogou a adaga, um apito surgiu. Dividindo o ar, a adaga apareceu instantaneamente diante do indivíduo vestido de preto. Clank! Mal conseguindo bloquear a adaga de Jim, o indivíduo vestido de preto deu alguns passos para trás. Jato! Aparecendo atrás do indivíduo vestido de preto, Jim o esfaqueou direto na garganta, matando-o instantaneamente. Sem olhar para trás, Jim pegou sua adaga e mais uma vez a jogou no indivíduo vestido de preto mais próximo. Sua voz. Jato! Desta vez, a adaga atingiu o indivíduo vestido de preto na cabeça, matando-o instantaneamente. Era evidente que ele era inferior ao indivíduo vestido de preto que acabou de matar. Voltando sua atenção para os três indivíduos restantes vestidos de preto. Jim aproveitou o fato de que a formação deles estava uma bagunça para mais uma vez correr na direção. Fundindo-se nas sombras, Jim desapareceu da vista dos indivíduos vestidos de preto. Aconchegados, de costas um para o outro, os três indivíduos vestidos de preto esperaram que Jim aparecesse. Sua voz. Ouvindo um som sibilante ao lado deles, o trio se virou simultaneamente na direção de onde o som veio e esfaqueou nessa direção. Clank! Chocando contra um objeto duro, pedaços de madeira espalhados por toda parte quando uma lâmpada quebrada apareceu em sua visão. Peguei vocês! Aparecendo atrás de um dos indivíduos vestidos de preto, a adaga de Jim cortou o ar quando perfurou seu pescoço. Jato! Baque! Movendo-se para trás para se distanciar dos restantes indivíduos vestidos de preto, Jim olhou para cima e disse: Uf, faltam mais dois. Quando ele estava prestes a atacar mais uma vez, tropeçando alguns passos, Jim perdeu o controle de uma das pernas e deu uma joelhada no chão. E droga, ainda não. Gritando, Jim praguejou ao sentir todos os músculos de seu corpo contraírem-se incontrolavelmente. Uma dor eletrizante percorreu seu corpo, ameaçando arruinar sua sanidade. Foi tão doloroso que ele mal conseguia gritar de dor. Seu corpo estava crivado de cortes e suas roupas estavam tingidas de vermelho com sangue. Mas essa não era a única razão pela qual ele estava sofrendo tanto. Os músculos dentro de seu corpo estavam em uma forma ainda pior enquanto eles contraíam e tremiam continuamente. Não! Cerrando os dentes e reprimindo a dor que percorria seu corpo, Jim não pôde deixar de se lembrar de seus dias mais recentes, onde treinou todos os dias. Por querer alcançar Kevin e Amanda, Jim aumentou a intensidade de seu treino. No final, todo o seu treinamento excessivo resultou em seu corpo ficando mais cansado e lento em comparação com quando ele estava no auge. Apesar do fato de que ele consumia poções continuamente, as poções não conseguiam curar totalmente as microlágrimas em seus músculos que vinham do excesso de trabalho. A única cura para isso era o descanso. Mas porque Jim estava cego pelo poder, ele negligenciou isso e, como tal, resultou em suas condições atuais. Cada movimento seu doía como um inferno, e apesar de tentar o seu melhor para não pensar nisso e ignorá-lo, a dor estava lentamente se tornando mais nítida e mais aguda a cada segundo que passava. Olhando para os dois indivíduos vestidos de preto que pareciam ter notado sua situação, Jim cerrou os dentes. Eu não posso, Eliose.
Reunindo toda a mana restante em seu corpo, Jin olhou para os dois indivíduos restantes vestidos de preto e se preparou para usar sua habilidade conglomeração de mana. Ele sabia que, mesmo que usasse a habilidade, estava destinado a morrer. Mas pelo menos ele queria que eles morressem com ele. Bufando, Jin pensou em sua infância. Você vai ser o melhor. Agora ninguém pode bater em você. Estou tão orgulhoso de ti. Você é o orgulho da família Orton. Memórias de como todos ao seu redor elogiavam seu talento e excelência se repetiam em sua mente. Ele cresceu pensando que talvez eles estivessem certos. Talvez ele realmente fosse o escolhido. Talvez ele estivesse acima do resto e fosse aquele que lideraria a humanidade na luta contra os demônios. Ele se lembra de imaginar pessoas erguendo estátuas dele e o adorando. Era assim que seu futuro estava destinado a ser. Pensando até agora, Jin não pôde deixar de bufar. Qual o escolhido? Que prodígio! Ele era apenas um indivíduo talentoso que tinha todos os recursos disponíveis para ele. No final, a única razão pela qual ele estava um passo acima dos outros era por causa das instalações e recursos de ponta que ele tinha desde jovem. Pensando nisso agora, provavelmente era verdade. Mas a percepção veio tarde demais. Ele estava prestes a morrer, então o que importava se ele percebesse que não era tão talentoso quanto pensava? Olhando para os dois indivíduos vestidos de preto, Jin se levantou e assumiu uma posição. Talentosos ou não talentosos. O que importava quando ele estava prestes a morrer? Se ele morresse, tinha que pelo menos matar as pessoas que estavam atrás dele. Olhando loucamente para os dois indivíduos vestidos de preto, Jin gritou: Venham para mim, seus bastardos! Sou vós! Sou vós! Atendendo às palavras de Jin, esfaqueando na direção de Jin, os dois indivíduos vestidos de preto miraram simultaneamente em sua cabeça e coração. Fechando os olhos, Jin reuniu toda a sua mana restante e se preparou para liberar sua habilidade. Clique. No entanto, antes que Jin pudesse fazer qualquer coisa, o mundo ao seu redor ficou tingido de branco quando o som de dois objetos pesados caindo pôde ser ouvido. Baque! Baque! O que? Lentamente abrindo os olhos, Jin congelou em choque com a visão diante dele. Passo, passo. Caminhando na frente de Jin, a figura de um jovem com cabelos negros e olhos azuis profundos podia ser vista segurando sua espada. Virando-se e olhando para Jin com olhos sem emoção, o jovem falou friamente. Que patético! Capítulo 68 do Massacre de Oberg 3. Que patético! Olhando para aqueles dois olhos sem emoção, a boca de Jin abriu e fechou algumas vezes. Embora ele tentasse, nenhuma palavra saiu de sua boca. Baque! Ajoelhado no chão, Jin abaixou a cabeça e olhou para suas roupas encharcadas de sangue. Essas palavras o atingiram direto no coração. Não importa o quanto ele quisesse refutar, e ele não podia. Ele não conseguia nem derrotar um bando de Zeningen, mas sonhava com pessoas erguendo estátuas dele? Que patético! Nenhuma outra palavra combinava melhor com o que Jin sentia no momento. Expressivamente olhando para a figura lamentável de Jin, Ren falou. Isso é tudo o que o seu orgulho representa? Olhando para o chão, as palavras de Ren iam de um ouvido para o outro, e o mundo ao redor de Jin tornou-se tingido de preto e branco, e todos os sons ao seu redor tornaram-se fracos. Vendo o estado de Jin, andando ao lado dele, Ren olhou para ele. Então este é o verdadeiro Jin Orton, hein? Um pirralho inseguro com um ego excessivamente inflado. Isso é quem Jin Orton era. Somente em seu momento mais sombrio sua verdadeira personalidade se tornou evidente. As pessoas ao seu redor o consideravam um gênio e um prodígio. Eles elogiaram seus talentos e esforços continuamente, e mais no final, tudo o que fez foi alimentar seu ego e inseguranças. Assim como um castelo feito de cartas, bastava um simples empurrão e tudo desabava. Bam!
Olhando para a figura lamentável de Jin por mais alguns segundos, Ren levantou o pé e o chutou no estômago. Cá! Sentindo uma forte força em seu abdômen, Jin se curvou no chão enquanto engasgava várias vezes. Pensar que seu orgulho só chegou a tanto e bastou alguns contratempos e este é o resultado, e patético. Caminhando até Jin, Ren o agarrou pelos cabelos e arrastou seu rosto em direção ao dele. Você me desapontou. Pá! Dando um tapa no rosto de Jin uma vez, Ren soltou seu cabelo e o jogou para o lado como se fosse um pedaço de lixo. Eu honestamente não poderia me importar menos se você morresse, mas... Olhando para a figura patética de Jin por mais alguns segundos, Ren se virou e se dirigiu para a saída da sala. Ao sair, com voz quase inaudível, murmurou. Eu não queria descartar uma peça de xadrez tão importante. Observando a figura de Ren saindo, encostado na parede, Jin olhou para cima e disse fracamente. Você é aquele cara chamado Rendover, certo? Como se não tivesse ouvido a voz de Jin, Ren continuou caminhando em direção à saída da sala. Tomando o silêncio de Ren como confirmação, sorrindo amargamente, Jin olhou para baixo e murmurou baixinho. É você, não é? Ha ha! Quem diria que outra pessoa mais forte do que ele havia aparecido? Embora ele não conhecesse toda a extensão de seu poder, ele sabia que matou aqueles dois indivíduos vestidos de preto em questão de segundos. Foi tão rápido que nem ele, especialista em velocidade, conseguiu reagir. Mesmo que ele não pudesse reagir a isso, isso não significava que ele era mais forte do que ele. Olhando para o teto da sala, Jin cobriu os olhos com o braço. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu merecia para isso acontecer? Mais uma vez, seu orgulho sofreu outro arranhão. Quando ele pensou que estava mais perto de seu objetivo, outro obstáculo apareceu para atrapalhar seu plano. Bang! Socando ferozmente o chão, Jin gritou. Diga-me por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Ouvindo os gritos histéricos de Jin, os passos de Ren pararam. Olhando para trás, ele disse. Por que isso não deveria estar acontecendo com você? Olhando ferozmente para Ren, Jin olhou para ele e disse. KH, o que você sabe? Você não entenderia. Olhando indiferentemente para Jin, Ren abriu a boca e disse friamente. Por que eu não entenderia? O que você realmente fez para se tornar mais forte? Treinar? Treinar? Ou sugar a riqueza e a fama de sua família? O que é? Antes que Jin pudesse abrir a boca para refutar, interrompendo Jin, Ren continuou. Você já lutou com sua vida em risco? Você realmente já pensou sobre o que os outros tiveram que sacrificar para chegar onde estavam agora? Você continua se comparando a Kevin, mas você sabe pelo que ele passou? Para chegar onde ele está agora. Você não é digno de se comparar a ele. Cada personagem principal teve seus próprios contratempos. Kevin desde muito jovem lutou com sua vida em risco, Amanda ficou sozinha a maior parte de sua vida. Emma e Melissa também tiveram seus próprios contratempos que moldaram quem eles eram agora. No entanto, apesar de todos esses contratempos, eles lutaram e chegaram onde estavam agora. Jin. Que contratempos ele já enfrentou? Com sua família protegendo-o, Jin viveu confortavelmente sua vida como um jovem mestre rico de segunda geração que foi continuamente alimentado com os melhores recursos. Ele sempre teve uma vida fácil, sem contratempos ou choques de realidade que o ajudaram a amadurecer. Ele era apenas uma criança crescida com ambições infantis. Que direito ele tinha de ser orgulhoso e afirmar ser o melhor? Ouvindo as palavras de Ren, Jin olhou ferozmente para ele e gritou. Você está me dizendo que todo o meu esforço não valeu nada? Todo o sangue, suor e lágrimas que ele derramou quando treinou? Todos os dias em que ele sacrificava seu sono para treinar e ficar mais forte? Isso tudo foi inútil? Sem olhar para Jin, Ren olhou para o quarto. Apontando para os indivíduos vestidos de preto, ele disse friamente.
O que importa se foi útil ou não? No final, você é quem quase foi morto por um bando de Zé Ninguém. Levando alguns segundos para olhar para a sala que agora estava uma bagunça, Jin olhou para os cadáveres dos indivíduos vestidos de preto na sala e cerrou o punho. GGGGG bucho asterisco T. Você está tagarelando bobagens desde que chegou aqui, o que você sabe? Segurando seu estômago, com a ajuda da parede, Jin se levantou fracamente. Você não sabe nada sobre mim nem o que eu passei. O que eu fiz para chegar onde estou? Quanto esforço eu fiz para chegar onde cheguei, e kh. Movendo um passo de cada vez, Jin caminhou na direção de Ren. Como você ousa vir até mim e falar comigo como se soubesse alguma coisa sobre mim? O que você sabe sobre mim? Quanto mais perto ele chegava de Ren, mais poderosa sua voz se tornava. Quem é você para me criticar quando esconde seu poder como um rato de esgoto? Diga-me. Permanecendo em silêncio e ignorando as palavras de Jin enquanto ele se aproximava lentamente em sua direção, o rosto de Ren permaneceu inexpressivo. Não havia uma única vez de ansiedade ou medo em seu rosto e apenas pura indiferença. Agindo como se me conhecesse. Um passo de cada vez, Jin caminhou lentamente em direção a Ren. Out. Parando na frente de Ren, Jin olhou para ele diretamente nos olhos e gritou. Você não tem o direito de falar assim comigo quando você não sabe nada sobre kkhhh. Olhando para Jin, que estava a apenas alguns centímetros de distância dele, Ren estendeu a mão para frente e agarrou seu pescoço. Kghhh. Erguendo seu corpo no ar, Ren disse friamente. Para alguém que age todo-poderoso o tempo todo, você não parece tão impressionante para mim. Kghhh e solta. De repente sendo levantado no ar por Ren, Jin lutou para falar enquanto balançava as pernas no ar. É inútil. Firmando seu aperto no pescoço de Jin, Ren olhou para ele nos olhos e falou. Quando você dormir, quando comer, ou quando estiver fazendo o que quer que esteja fazendo, e quero que se lembre deste momento, e quero que se lembre da minha mão em sua garganta enquanto você ofega pesadamente e se deita impotente em minhas mãos. Pausando, enquanto segurava o pescoço de Jin, Ren olhou sem emoção para Jin, que continuou tentando se livrar de seu aperto. Kghhh e droga. Solte. No final, não importa o que Jin tentasse fazer, ele não conseguia se livrar das garras de Ren. Tudo o que ele podia era gritar e xingar impotente. Kghhh. Aumentando a força de seu aperto para calar Jin, Ren continuou. Grave este momento dentro de sua mente e perceba que ninguém se importa com esse seu orgulho estúpido e enquanto todos ao seu redor estão ficando mais fortes, você é o único que está ficando mais fraco. Por toda a sua vida, e eu quero que você se lembre desse momento e dessa humilhação, e lembre-se do momento em que seu eu patético quase perdeu para um bando de capangas, e lembre-se de mim, Rendover batendo em você. Quanto mais ele ouvia a voz poderosa de Ren, menos Jin lutava. Eventualmente, ele parou de lutar completamente. Nunca antes ele se sentirá tão fraco. Sentindo o forte aperto em seu pescoço, Jin percebeu neste momento o quão verdadeiramente fraco ele estava. Quanto mais Ren falava, mais Jin queria negar o que estava dizendo. Ele queria com todo o seu ser se libertar de suas garras e espancá-lo até virar polpa. Como você ousa? Eu vou matar você. Apenas espere o momento de voltarmos para a academia, vou arruinar sua vida. Todos os tipos de pensamentos vingativos passaram por sua mente enquanto pensava no momento em que se libertaria de suas garras. Contanto que ele ficasse livre, ele definitivamente. Pausando seus pensamentos por um segundo, Jin teve um pensamento repentino. Ele seria capaz de se libertar, certo? Não havia como Ren matá-lo. Não é como se ele fosse matar um colega, certo? Olhando para aqueles dois olhos sem emoção que pareciam ser capazes de ler sua alma, Jin estremeceu. O que é isso? Sentindo suas mãos tremerem, Jin sentiu uma emoção desconhecida tomar conta dele.
Uma emoção que nem mesmo quase morrendo ele sentiu, e medo. Olhando para aqueles olhos sem emoção, Jin se sentiu nu. Quase como se todos os segredos e coisas sobre ele fossem expostos diante dos olhos de Ren para ver. Tremendo, Jin colocou as mãos nos antebraços de Ren e implorou. KHHH, e top. Ignorando os apelos de Jin, o aperto de Ren na garganta de Jin aumentou ainda mais. Descarte esse seu orgulho patético se você quiser se vingar por hoje. KHH, ah. Tentando uma última tentativa inútil de obter oxigênio em seu sistema, o rosto de Jin ficou azul e, eventualmente, ele desmaiou. Vendo Jin desmaiar, Ren afrouxou o aperto em sua garganta. Embora suas ações possam voltar e mordê-lo no futuro, ele fez o que precisava ser feito. Sob a influência da indiferença do monarca, Ren não se importava com seus próprios sentimentos. Não importava que tipo de ações este momento causaria a ele no futuro. A seus olhos, no momento, tais pequenos contratempos não eram algo que lhe importava. Sob os efeitos da indiferença do monarca, Ren via tudo de forma pragmática, e todas as suas ações eram para seu objetivo e apenas para seu objetivo. E para ele, uma peça de xadrez quebrada era tão inútil quanto uma peça de xadrez morta. Enquanto ele falava com Jin, cada palavra e ação de Ren era cuidadosamente pensada. Mesmo sob o efeito da indiferença de Monark, as memórias de Ren como autor não desapareceram. Significando que ele conhecia bem o personagem de Jin. Ele sabia sobre suas inseguranças e tudo sobre ele, desde seu orgulho até suas circunstâncias. Para alguém tão orgulhoso quanto Jin, quanto mais você o insulta, mais combustível você adiciona ao fogo. Entrando no quarto de Jin, Ren viu um Jin quebrado. Era como se ele estivesse olhando para uma chama moribunda e uma chama que não tinha mais combustível para queimar. Tudo o que Ren fez no momento foi tentar reacender aquela chama. Somente humilhando-o verdadeiramente e quebrando seu orgulho em pedaços, ele poderia fazer Jin voltar ao normal. Do jeito que Ren via as coisas, se as coisas continuassem como estavam, o futuro de Jin teria sido sombrio. Embora suas ações possam resultar em ódio de Jin, Ren não se importava. O que importava para ele era que Jin voltasse ao normal e que a história continuasse como deveria. Ele tentou de tudo para consertar Jin e agora, só o tempo diria se seus esforços valeram a pena. Clique. Assim que Ren estava prestes a soltar a garganta de Jin, ele ouviu um som de clique atrás dele. Virando a cabeça na direção de onde vinha o som, Ren viu a porta se abrindo lentamente e aparecendo do outro lado da porta estava a figura de Kevin. Entrando na sala, Kevin congelou. Olhando para Jin que estava sendo segurado pelo pescoço, Kevin olhou lentamente para a pessoa que o segurava. Então, seus olhos encontraram os de Ren. Capítulo 69, O Massacre de Oberg 4. Ei, por que você te... Aparecendo atrás de Kevin, Emma entrou na sala de estar e, quando estava prestes a falar, parou no meio da frase e engasgou em estado de choque. Seguindo Emma, Amanda entrou na sala e, da mesma forma que Emma, ela engasgou em estado de choque. 3 pares de olhos, todos focados em um indivíduo. Parado no meio da sala, segurando Jin pelo pescoço, a figura de Ren podia ser vista. Jin. Gritando, Emma pegou suas espadas curtas e circulou sua mana, seguindo o que uma forte tonalidade amarela começou a emanar de seu corpo. Afaste-se de J. Quando Emma estava prestes a atacar Ren, Amanda colocou a mão em seu ombro e a impediu. Não. O que? Virando-se com raiva, apontando para Ren, Emma olhou para Amanda e gritou. Você vai ficar aqui e deixá-lo fazer isso com Jin. O que há de errado com você? Balançando a cabeça, Amanda olhou para Ren com uma expressão complicada. Aqueles olhos. Aqueles eram os mesmos olhos que ele tinha quando matou Elijah. Embora ela possa parecer sem coração aos olhos de Emma, na realidade, isso foi tudo por causa dela. Ela ainda podia se lembrar nitidamente daqueles olhos e os mesmos olhos que mataram Elijah na pós-festa. Se Emma lutasse contra ele, ela não teria chance.
Olhando de lado para Kevin, Amanda pensou. Quem é mais forte? Bucky. Soltando o corpo de Jim no chão, Ren levantou as mãos e disse. Ele ainda está vivo. Olhando para a figura desmaiada de Jim no chão, olhando cautelosamente na direção de Ren, Kevin falou. O que você fez com ele? Olhando para Kevin, com as mãos ainda no ar, Ren disse friamente. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Franzindo a testa com as palavras de Ren, Kevin olhou para Ren nos olhos e disse. E com isso você quer dizer quase matá-lo? Balançando a cabeça, Ren olhou para Jim. Se eu realmente o quisesse morto, ele já estaria morto. Seguindo as palavras frias de Ren, a sala ficou silenciosa. Nem mesmo um alfinete caiu enquanto Kevin e Ren se encaravam. Emma. Quebrando o silêncio foi a voz de Kevin quando ele olhou para Emma que estava atrás dele. Ok. Compreendendo seu motivo, Emma colocou suas espadas curtas de volta em seu espaço dimensional e rapidamente se moveu para onde o corpo de Jim estava. Vendo Emma se mover, Kevin sacou sua espada e apontou na direção de Ren. Sem tirar os olhos dele, ele disse. Se você tentar algo engraçado, e eu não hesitarei em te matar. Olhando indiferentemente para Kevin, Ren não respondeu e apenas olhou para Emma, que se aproximava lentamente. Chegando antes do corpo de Jim, Emma olhou cautelosamente na direção de Ren. Olhando de volta para Kevin, e depois de se certificar de que Ren não faria nenhum movimento, ela colocou o dedo no pescoço de Jim e mediu seu pulso. Depois de alguns segundos, virando-se, Emma suspirou aliviada e disse. Ele ainda está vivo. Acenando com a cabeça, Kevin perguntou. Como está a condição dele? Olhando de volta para Jim, Emma olhou cuidadosamente para seu corpo antes de dizer. Não tão bem, ele está gravemente ferido e esgotou toda a sua mana. Franzindo a testa, Kevin olhou para o corpo de Jim antes de olhar para Ren. Agora, diga-nos por que esse. Bum! Cortando Kevin no meio da frase, assim que a tensão na sala estava prestes a atingir o ponto mais alto, uma forte explosão ressoou pela sala. Todo o lugar tremeu. O que? Cambaleando alguns passos, Kevin, Emma e Amanda viraram a cabeça na direção de onde vinha o som. Passo, passo, passo. Aparecendo do outro lado da porta, segurando um enorme machado do tamanho de 2 pessoas, um indivíduo vestido de preto entrou na sala. Atrás dele, um enorme buraco apareceu na parede enquanto poeira e detritos voavam por toda parte. Outro. Olhando para o indivíduo vestido de preto, Kevin, Emma e Amanda imediatamente entraram em posições de batalha enquanto olhavam cautelosamente para ele. Por seu comportamento e aura, eles sabiam instantaneamente que ele era diferente das outras pessoas com quem lutaram antes. Se os outros eram como soldados lutando em uma guerra, este homem se sentia como um general que estava acima de seus soldados. Ele definitivamente estava em uma liga própria. Então o chefe finalmente chegou. Olhando para o indivíduo vestido de preto que havia entrado na sala, Ren reconheceu instantaneamente quem ele era. Ele era o chefe que Kevin e seu grupo deveriam lutar para acabar com o Arco-Ober. Ele era um indivíduo classificado como limítrofe, e somente depois de lutar amargamente com sua vida em risco, Kevin e o resto o derrotaram. As coisas não poderiam ter se tornado mais problemáticas. Olhando para o indivíduo vestido de preto à sua frente, Kevin não pôde deixar de reclamar. Desde as pessoas que o atacaram em seu quarto até Jim e agora isso. As coisas estavam começando a se tornar mais problemáticas a cada momento que passava. Olhando para Emma e Amanda, Kevin assentiu. Assentindo de volta, Emma pegou suas espadas curtas e Amanda pegou seu arco. De repente, uma tonalidade vermelha envolveu a espada de Kevin. Lentamente, quanto mais Kevin segurava a espada, mais intenso o tom ao redor da espada se tornava. Olhando furtivamente para a figura imponente de Kevin, Emma falou. Você pode diminuir o tom? Olhando para Emma, Kevin sorriu e disse. Sem chance. Observando Kevin,
Emma e Amanda ficando em posições de luta, Ren lentamente recuou para o canto da sala e apenas olhou para o indivíduo vestido de preto que havia entrado na sala. Fixando seu aperto na espada, Kevin falou. Ajude-me. Suporte? Por favor, esse é o trabalho de Amanda. Refutando de brincadeira, Emma piscou para Amanda e correu em direção ao indivíduo vestido de preto. Meu trabalho é vencê-lo. Uau! No entanto, assim que Emma se moveu, uma forte sede de sangue de repente se expandiu do indivíduo vestido de preto. Após a sede de sangue, uma enorme pressão caiu sobre todos. Uma tonalidade negra se expandiu do corpo do indivíduo vestido de preto e se lançou sobre eles como um tsunami. Cruzando os braços, Emma se protegeu da pressão. Dando alguns passos para trás, Emma olhou para Kevin e Amanda. Ambos os rostos ficaram extremamente sombrios. Isso é muito mais sério do que eu pensava. Dando um passo à frente, Kevin liberou totalmente sua pressão classificada. Deixe-me. Sentindo a pressão de Kevin, Emma não pôde deixar de olhar para Kevin em estado de choque. Amanda também ficou chocada quando suas sobrancelhas não puderam deixar de saltar. Você quebrou. Sim, não faz muito tempo. Baam. Tensionando suas panturrilhas, o chão abaixo de Kevin rachou e seu corpo disparou como um canhão em direção ao indivíduo vestido de preto. KHHH. Aparecendo na frente do indivíduo vestido de preto, Kevin cortou diagonalmente com sua espada. Clank! Mas logo antes que sua espada pudesse se conectar com o indivíduo vestido de preto, como se estivesse sob uma cachoeira, Kevin sentiu uma força tremenda atingindo sua espada quando seu corpo foi arrastado. Ele nem teve chance de gritar antes de se ver arremessado no ar. Bam! Voando pela sala, Kevin atingiu uma parede. Kuai! Cuspindo saliva, por uma fração de segundo, Kevin perdeu a consciência devido à tremenda força do impacto. Kevin! Olhando para Kevin, Emma e Amanda gritaram preocupadas. Felizmente, depois de alguns segundos, Kevin conseguiu se levantar mas ele não parecia estar em bom estado, pois o sangue escorria do canto de sua boca. Ei, você está bem? Limpando o sangue no canto da boca, Kevin acenou com a cabeça. Estou bem. Cu. Olhando para o indivíduo vestido de preto diante dele, o aperto de Kevin na espada aumentou. Ele é forte. Olhando solenemente para o indivíduo vestido de preto que não se moveu um centímetro de sua posição desde que arremessou Kevin para longe, Emma perguntou. Quão forte? Pelo menos rank D mais ou C e não tenho certeza. Tão forte? Acenando com a cabeça, Kevin segurou sua espada com uma mão enquanto segurava dolorosamente o lado de seu peito. Eu provavelmente fraturei algumas costelas, caramba. Cerrando os dentes, Kevin olhou para Amanda. Assentindo com a cabeça, Amanda estendeu a corda de seu arco. Voz. 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 Soltando o arco, 3 flechas dispararam na direção do indivíduo vestido de preto. À medida que cada flecha disparava, o ar se separava criando um som de assobio. Na ponta de cada flecha, o mana era cuidadosamente concentrado para aumentar seu poder destrutivo. Enquanto os 3 raios de luz avançavam em direção ao indivíduo vestido de preto, Kevin olhou para Emma, que olhou para ele. Como se lessem a mente um do outro, eles correram em direção ao indivíduo vestido de preto tanto pelo flanco esquerdo quanto pelo flanco direito. Clank! Erguendo seu machado, o indivíduo vestido de preto bloqueou as flechas de Amanda e as cortou em direção ao chão. Bum! Assim que o machado atingiu o chão, todo o lugar tremeu. O chão se partiu e destroços caíram por toda parte. Pulando, Kevin balançou sua espada em direção à cabeça do indivíduo vestido de preto, enquanto Emma tentava se levantar. Bloqueie isso! Baam! Batendo o pé no chão, o chão abaixo dos pés do indivíduo vestido de preto rachou. Kia! Interrompendo seus movimentos, Emma cruzou os braços e bloqueou os detritos que disparavam em sua direção.
Clank. Uaaia. Bloqueando a espada de Kevin de cima, o indivíduo vestido de preto gritou e jogou Kevin longe. Crrrrrr. Uf, droga. Deslizando pelo chão, Kevin ofegou pesadamente por ar. Devido às lutas anteriores, os sinais de exaustão já começavam a aparecer em seu rosto. Olhando ao seu lado, Kevin viu Emma em uma situação semelhante à dele. Apesar de a luta ter apenas começado, ambos já estavam exaustos demais para continuar. A situação estava começando a ficar terrível. Cerrando os dentes e voltando sua atenção para o canto da sala onde a figura indiferente de Ren estava, Emma não pôde deixar de olhar para ele e gritar. Ei você! Por que você não está fazendo nada? Ignorando Emma, os olhos de Ren permaneceram fixos no indivíduo vestido de preto. Vendo Ren ignorá-la, assim como Emma estava prestes a xingá-lo, a voz de Kevin aparou. Deixe-o estar. Mas há um assunto muito mais urgente do que se preocupar com ele, além disso. Olhando para Ren, Kevin disse. O fato de ele não estar interferindo é muito melhor do que ele nos atacar por trás. Cerrando os dentes, Emma acenou com a cabeça. Voz. Mais uma vez, por trás, Amanda atirou flechas, sinalizando para Emma e Kevin continuarem. Vamos. Correndo mais uma vez em direção ao indivíduo vestido de preto, Emma e Kevin mais uma vez tentaram dividir seus ataques. Desta vez, Kevin mirou em seu coração enquanto Emma mirou em seus lados. Clank. Segurando seu machado gigante com as duas mãos, o indivíduo vestido de preto girou bloqueando as flechas de Amanda. Como se um ciclone tivesse entrado na sala, o indivíduo vestido de preto girou loucamente. Enquanto ele girava, tudo próximo ao indivíduo vestido de preto, como um ímã, começou a ser sugado em sua direção. KGGGH. Rim. Ele está usando uma habilidade. Parando seus passos, Emma e Kevin tentaram parar seus ataques, mas foi em vão, pois eles encontraram seu corpo sendo sugado para o indivíduo vestido de preto. Kevin, não consigo me segurar. Olhando para a figura lutando de Emma. Kevin se virou e olhou para Amanda, que continuou atirando flechas como se não houvesse amanhã. Ambos os rostos estavam incomparavelmente pálidos. Era evidente que eles estavam muito cansados. Mais tempo e eles não seriam mais capazes de segurar um. Eu não tenho outra escolha. Cerrando os dentes, Kevin hesitou por um segundo antes de ativar Overdrive. Ativando Overdrive, Kevin sentiu cada fibra de seu corpo explodindo com energia. Seus músculos incharam e suas veias ficaram mais aparentes. O poder percorreu seu corpo. KGGH. Cerrando os dentes e suportando a dor, Kevin olhou para o indivíduo vestido de preto e impulsionou seu corpo para a frente. Aia! Percebendo a mudança em Kevin, o indivíduo vestido de preto parou de girar e confrontou Kevin de frente. Clank! Espada e machado combinados. Ao se enfrentarem, após alguns segundos, Kevin e o indivíduo vestido de preto já haviam trocado nada menos que 300 golpes. Os golpes de Kevin eram fluentes e rápidos, enquanto os indivíduos vestidos de preto eram lentos e pesados. Enquanto lutavam, nenhum dos dois se mexeu um centímetro. Eles estavam atualmente em um impasse completo. Cortes e hematomas apareceram em ambos os corpos enquanto eles continuavam a se chocar. Sangue derramado por toda parte. Nenhum dos dois tinha vantagem, mas era apenas uma questão de tempo. Olhando para Kevin, Ren sabia que ele não duraria muito. Quanto mais Kevin lutava, mais suas veias se tornavam mais proeminentes. Seus músculos se contraíram e tiveram espasmos a cada segundo que eles lutavam. Era evidente que Kevin estava reprimindo uma dor tremenda para manter seu estado atual. Enquanto Ren continuava assistindo à luta como um espectador, seus olhos pararam levemente no corpo de Jin.
No romance, Dean deveria estar lutando com Kevin, Emma e Amanda. Com a ajuda dele, eles conseguiram derrotar o chefe e se tornar heróis da academia. No entanto, Dean não estava mais aqui. A ausência de Dean estava aparecendo. Kevin, Amanda e Emma não foram suficientes para lutar contra o indivíduo vestido de preto. Do jeito que as coisas estavam indo, Kevin e o resto logo morreriam. Ren sabia que tinha que intervir. No entanto, atualmente, ele precisava procurar uma vaga. Ele sabia que com sua força atual, a única coisa que poderia fazer era encontrar uma abertura. É por isso que ele esperou. Como um predador. Ren estava esperando o momento certo para atacar e esse momento finalmente chegou. Sentindo os efeitos do overdrive se esgotando, o corpo de Kevin de repente cedeu e foi arremessado impotente para o outro lado da sala. Baam! Batendo contra a parede, Kevin caiu no chão. KHHH. Passo. Deitado no chão, Kevin olhou para o indivíduo vestido de preto que vinha em sua direção. Chegando antes de Kevin, o indivíduo vestido de preto ergueu seu machado lançando uma grande sombra sobre ele. Olhando para o machado gigante acima dele, Kevin não pôde deixar de pensar. É assim que eu morro? Vou oxé. No entanto, assim que o machado do indivíduo vestido de preto estava prestes a atingir Kevin, um tremendo som de assobio pôde ser ouvido atrás dele enquanto um raio de luz prateado rapidamente se dirigia em sua direção. Kevin. Após o ataque de última hora de Amanda, Emma apareceu por trás do indivíduo vestido de preto enquanto suas duas adagas eram tingidas em um tremendo tom amarelo. Morrer. Percebendo o tremendo poder vindo da flecha e das espadas curtas de Emma, o indivíduo vestido de preto gritou e uma esfera negra cercou seu corpo. Boom! Uma enorme explosão sacudiu toda a sala e detritos voaram por toda parte. Depois de alguns segundos, uma vez que os escombros e a poeira foram removidos, as figuras de Kevin, Amanda e Emma puderam ser vistas desmaiadas no chão. Ao lado deles, o indivíduo vestido de preto, com o auxílio do machado, ficou com um joelho no chão. Suas roupas estavam todas rasgadas e sua figura estava encharcada de sangue. Ele não parecia mais tão imponente como antes. Embora ele estivesse vivo, ele sofreu ferimentos graves. Com a ajuda de seu machado, o indivíduo vestido de preto tentou se levantar. Clique. O primeiro movimento do estilo Keiki, flash rápido. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, ouvindo um som de clique vindo de trás dele, sua visão primeiro ficou tingida de branco antes que a escuridão a alcançasse. Baque. Com um grande baque, a figura do indivíduo vestido de preto caiu de cara no chão. Aparecendo atrás dele, segurando sua espada, a figura indiferente de Ren apareceu. Voltando-se para Kevin, Emma e Amanda que ainda estavam vivos, mas desmaiados no chão, Ren disse: Obrigado. Capítulo 70, Os Fracos 1. O céu de Oberg foi tingido de um tom laranja. O sol estava nascendo no horizonte, mas a cena refletida pelo sol nascente só poderia ser descrita como trágica. Agentes cercaram uma certa mansão, e gritos e ecos desesperados ressoaram pelo espaço. Veio. O som das ambulâncias indo e vindo entre a mansão e o hospital ressoou continuamente por toda a cidade de Oberg. Dentro deles, eram carregados cadáveres ou feridos. Embora a situação tivesse sido resolvida pelos professores que mataram todos os indivíduos vestidos de preto antes que os agentes pudessem chegar, as consequências do caos ainda permaneciam. Alunos Kevin Voice, Amanda Stern e Emma Rothschild. Nós ouvimos a história. Do lado de fora da mansão, um agente formal vestindo um terno preto rabiscou em um pedaço de papel enquanto conversava com Kevin, Amanda e Emma. Vamos pedir detalhes mais tarde, então volte e descanse por enquanto. Nossos agentes cuidarão do resto. Depois de fazer algumas perguntas a Kevin, Emma e Amanda, o agente os dispensou.
Era evidente que com tudo o que estava acontecendo, ele estava muito ocupado. Agentes eram diferentes de heróis. Os agentes eram pessoas especificamente selecionadas pelo governo central para cuidar de incidentes importantes e avaliar a situação. Eles foram comprometidos por não combatentes. A maioria deles tinha profissões muito úteis para cargos de apoio ou funções administrativas. O trabalho deles era avaliar a situação e a cena para depois comunicá-la ao governo central, que posteriormente ditaria em qual jurisdição o incidente se enquadraria. Seja o sindicato ou o governo central, sendo o sindicato responsável por incidentes que envolveram demônios e vilões. Senhor. Jean é. Hesitante, Emma olhou para o agente e perguntou, ao que o agente respondeu com uma resposta curta. Ele está bem. Embora seus ferimentos não sejam leves, ele deve se recuperar totalmente até o final da semana. Sim, entendido. Satisfeita, Emma não fez mais perguntas. Volte. Em breve iremos acompanhá-lo ao hospital para que vocês sejam examinados. Obrigado. Agradecendo ao agente, Kevin e o resto seguiram outro agente. Enquanto caminhavam, olhando em volta, Kevin olhou para os outros alunos. Muitos deles estavam chorando e sofrendo. As pessoas com quem eles estavam conversando e brincando alegremente na noite anterior haviam morrido ou estavam à beira da morte. Foi uma noite verdadeiramente triste e horrível. Ao olhar em volta, Kevin também encontrou alguns alunos ajudando na emergência inesperada. Eles estavam ajudando os agentes e professores a carregar os cadáveres de seus colegas de classe para as ambulâncias. Enquanto carregavam os cadáveres de seus colegas de classe, os rostos dos alunos podiam dizer tudo. Fechando os olhos e virando a cabeça para longe dos alunos, Kevin sabia que esse incidente ficaria marcado para sempre no coração de todos os presentes. Ninguém vai esquecer esse dia. Aqui. Chegando em frente a uma grande tenda onde residiam muitos alunos e professores, Kevin não pôde deixar de notar como todos pareciam exaustos. Isso era especialmente verdade para a dona, que tinha olheiras sob seus lindos olhos. Ela deve ter trabalhado demais. Kevin pensou enquanto ele junto com Emma e Amanda encontravam um lugar para sentar. Apesar de ter lutado a noite toda, Dona junto com o professor Novak ainda estavam tentando o seu melhor para ajudar os alunos. Eles cooperaram com agentes e estudantes para tentar tirar o máximo de pessoas da mansão com segurança. Nenhuma vez, desde que o incidente começou, Dona descansou. Isso só serviu para mostrar o quanto ela se importava com os alunos. Desviando sua atenção de Dona, os olhos de Kevin não puderam deixar de se desviar para um certo indivíduo que estava conversando com um agente como muitos outros alunos. Ele tinha cabelos pretos como azeviche e olhos azuis profundos, e apesar de ter passado pela mesma situação que os outros, diferentemente dos outros, estava em um estado melhor do que a maioria das pessoas. Embora suas roupas estivessem um pouco bagunçadas, ele parecia estar relativamente ileso. Ele não parecia alguém que tinha passado pelo mesmo incidente que os outros. É ele. Olhando ao lado dele, Kevin notou que não era o único que estava olhando para ele, pois percebeu que Emma e Amanda olhavam de longe. Embora suas expressões fossem diferentes, Kevin percebeu que os dois sabiam que não foram eles que mataram os indivíduos vestidos de preto no final. Embora para os agentes, as evidências mostrassem que ele, Amanda e Emma foram os responsáveis por matar o último cara vestido de preto. Os três sabiam que não foram eles que o mataram. Isso foi especialmente verdade para Amanda e Emma, que atacaram por último. Eles definitivamente deveriam morrer. Todos eles sabiam disso. No entanto, quando eles acordaram, eles se encontraram vivos e ao lado deles estava o cadáver do indivíduo vestido de preto, deitado de bruços no chão, sem nenhum sinal de vida. A princípio, eles ficaram confusos. Eles o mataram? Aquele ataque de última hora conseguiu matar o indivíduo vestido de preto? Mas logo descartaram a ideia. Era impossível. Apesar de na hora do ataque ele já estar bastante machucado por conta da briga com Kevin,
Emma e Amanda conheciam seus limites. A menos que tivessem muita sorte, não havia chance de matá-lo. Suas suposições foram mais tarde comprovadas corretas quando receberam o relatório da autópsia sobre o indivíduo vestido de preto dos agentes. Embora ele estivesse gravemente ferido, o que o matou não foi o ataque de última hora, mas uma espada limpa cortada direto no coração. Assim que souberam dessa notícia, perceberam instantaneamente que algo não batia certo. Os agentes assumiram que Kevin era o responsável por matar o indivíduo vestido de preto, mas Kevin sabia, e ele sabia que não era ele. Olhando para Ren conversando com o agente à distância, duas perguntas surgiram na mente de Kevin. Quem era ele e por que estava escondendo sua força? 1. Acordando com um cheiro pungente de álcool, coberto por bandagens, as pálpebras de Jin se abriram lentamente. KH. Olhando para o teto branco iluminado por uma luz fluorescente branca, Jin sentiu uma sensação latejante em sua têmpora direita, fazendo seu rosto enrugar. Depois de alguns segundos, e depois que a dor passou, tentando se sentar direito, Jin de repente sentiu uma dor aguda percorrendo seu corpo, quase resultando em um grito. Ponf! No final, ele só conseguiu se deitar impotente no colchão branco do hospital. Mais uma vez olhando para o teto branco acima dele, Jin realmente se sentiu impotente. Tudo parecia um borrão para ele. Memórias fragmentadas do que aconteceu antes de acordar aqui apareceram em sua mente. As imagens dele quase morrendo e sendo segurado pela garganta constantemente se repetiam em sua mente. Foi apenas depois de alguns segundos que Jin entendeu completamente o que havia acontecido. A princípio, ele não conseguia identificar a emoção que estava sentindo, mas com o passar do tempo no quarto branco do hospital, ele finalmente pôde prová-la. O gosto amargo da derrota. Ah! Pita, pita. O que é isso? Tocando suas bochechas, Jin notou algumas gotas de água caindo de seus olhos. Ah, merda! Cobrindo os olhos com o braço, Jin cerrou os dentes. Que patético! Orgulho. Tudo começou quando ele derrotou um guerreiro classificado quando tinha 8 anos. A expressão no rosto de cada adulto na sala naquele momento era algo que ele ainda lembrava até hoje. Medo, orgulho, espanto, choque e todos os tipos de emoções foram exibidos nos rostos do adulto enquanto ele espancava brutalmente um herói em ascensão criado por sua guilda. Ele não sabia o que estava acontecendo naquela época, mas naquele dia algo dentro dele mudou. Os olhares nos rostos dos adultos. Ele não conseguia o suficiente. Portanto, a partir daquele dia, Jin treinou e treinou e treinou como se não houvesse amanhã. Ele era forte. Ele queria que as pessoas o idolatrassem mais. Ele queria que eles soubessem o quão forte ele era. À medida que os dias passavam e ele envelhecia, os olhares nos rostos dos adultos mudavam. Se antes eles tinham algum desprezo, logo desapareceu. O que o substituiu foi o medo ou a adoração. Não havia outra emoção. Ele estava ficando mais forte em velocidades consideradas impossíveis para alguém de sua idade. Logo, ele começou a derrotar heróis ranqueados que treinavam há anos sem muito esforço. Ah, isso é bom. Toda vez que ele batia em alguém, seu coração palpitava. Me adore mais. Me tema mais. Me reverenciem mais. E junto com o prazer que Jin sentia sempre que vencia um oponente forte, veio uma percepção poderosa. Quão forte ele era e quão fracos eles eram. A partir desse ponto, tudo de repente começou a clicar para ele. Isso mesmo. Ele era especial. Ele foi o escolhido. Ele tinha algo que os outros não tinham. Talento e boa formação. Foi a partir daí que desenvolveu um orgulho que ninguém mais tinha. O orgulho de ser o melhor. Pelo menos foi o que ele pensou. Deitado pateticamente na cama do hospital com o corpo coberto por bandagens, Jin percebeu que seu orgulho havia se transformado em presunção. Ele estava se iludindo há muito tempo.
Primeiro, foi Kevin, depois foi Amanda, e apenas uma noite atrás ele quase morreu de um bando de Zeningen que estava fazendo o trabalho sujo de outra pessoa. Seu corpo estava inacreditavelmente golpeado e ele não conseguia nem levantar um dedo. Que patético! Essa humilhação, e lembre-se do momento em que seu eu patético quase perdeu para um bando de capangas, e lembre-se de mim, Endover batendo em você. Lembrando essas palavras, a mandíbula de Jim apertou. No entanto, logo relaxou. Ao se lembrar daqueles olhos sem emoção olhando para ele como se ele não fosse nada, Jim sentiu uma emoção que não sentia há muito tempo dentro dele. Entendo, e essa sensação de solidão, medo e desamparo é a primeira vez para mim. Dizem que os homens não derramam lágrimas. Ainda com a idade de 16 anos, Jim pela primeira vez em muito tempo, chorou como se não houvesse amanhã. Ele era forte, mas tão fraco.